Evangelho de Mateus, capítulo 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Mateus capítulo 4, versículo 5. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus capítulo 4, versículo 6. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus capítulo 4, versículo 8. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 9. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 11. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Mateus capítulo 4, versículo 12. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Mateus capítulo 4, versículo 13. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz. Mateus capítulo 4, versículo 14. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Mateus capítulo 4, versículo 15. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Mateus capítulo 4, versículo 16. Desde então,
começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Mateus capítulo 4, versículo 18. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Mateus capítulo 4, versículo 20. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Mateus capítulo 4, versículo 21. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mateus capítulo 4, versículo 22. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que pareciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Mateus capítulo 4, versículo 24. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia e da além do Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 25. E que Deus te abençoe. Em seguida, capítulo 5 do Evangelho de Mateus.